Olá, eu sou a Tamires Maia do ateliê Flores de Maio Forminhas de Luxo. E nessa maratona eu vou te contar como eu faturei R$ 7.000 com forminhas para doces, porta-guardanapos, apliques de flores e embalagens para bem casado e corsagens trabalhando em casa. Mas eu não vou só te revelar, eu vou te mostrar como eu fiz para atingir esse resultado. Eu sei que parece bom demais para ser verdade. E se eu conseguir alcançar esses resultados, por que é que eu vou dar de bandeja para você? Eu já estive no seu lugar e também fiquei desconfiada na época. Mas hoje eu sou a prova viva de que dá certo sim. Hoje eu vivo disso, empreendendo com forminhas para doces. Veja só alguns dos depoimentos das minhas clientes, dentre as centenas que eu já atendi. A cada cliente atendida, eu recebo depoimentos que me motivam cada vez mais a ir mais longe. Eu, que comecei do absoluto zero, sem conhecer ninguém nesse ramo de festas e eventos, e mesmo assim tive excelentes resultados, trabalhando no conforto da minha casa. Sem contar que no começo eu queria apenas uma renda extra, mas que depois se tornou a minha principal fonte de renda. E eu vou te revelar como eu consegui fazer das forminhas para doces um negócio muito lucrativo. Como que eu consegui alcançar até R$ 7.000 por mês? Eu vou te contar. Mas antes, eu preciso te contar como eu alcancei esses resultados. Eu sou como a maioria de vocês. Eu sou de uma família simples e cresci sonhando em ser uma grande mulher, ter a minha família e ser uma grande profissional. Desde criança, eu já me imaginava tendo meu próprio negócio e sendo dona de uma grande empresa. Mas conforme o tempo foi passando, esse pensamento, esse desejo ficou de lado. E em 2016, eu me vi com 25 anos, sendo servidora pública, cursando a minha faculdade de administração pública, que eu lutei tanto para conseguir uma vaga, mas infeliz com a história que eu estava construindo para o meu futuro. Desiludida com o meu trabalho, preocupada com o meu relacionamento, porque eu já namorava há 8 anos e nem sequer sabia quando eu iria poder casar por causa de questões financeiras. Quando eu poderia construir algo para mim e ter o meu cantinho. E somado a tudo isso, eu estava procurando saber desesperadamente qual era o meu propósito aqui na Terra. Porque não era possível que eu nasci apenas para acordar, ir trabalhar, dormir, acordar e trabalhar, dormir. Nesse ciclo vicioso que eu já estava ficando louca. Eu me vi perdida em meio a tantos pensamentos que na maioria das vezes não eram tão bons assim. Imagina só, eu sempre fui determinada em alcançar os meus objetivos, que desde o ensino médio eu falava para minha mãe que eu não ia pagar a minha faculdade e nem ia deixar ela pagar para mim, porque eu ia estudar e ia conseguir passar no vestibular de uma universidade federal. E assim eu consegui. Mas mesmo assim, no momento em que eu estava, na situação em que eu estava vivendo, eu me sentia frustrada. Eu nunca fui de ouvir muito a opinião das pessoas. Muitos duvidaram de mim, mas eu sempre acreditei em mim. Eu estudei e entrei para a Universidade Federal, eu estudei e passei em um concurso público, mas você pode estar pensando e se perguntando, mas se você sempre acreditou em você, Tamires, por que é que você estava tão perdida e desiludida com a vida que estava levando? Minha amiga, a vida é cheia de altos e baixos, não é mesmo? O resultado de todo esse meu esforço estava me fazendo ficar triste comigo mesma. Não estava me dando absolutamente nenhum retorno, a não ser aquele pequeno salário no final do mês. Trabalhar como servidora pública já não me fazia levantar da cama todos os dias feliz, como no início da minha carreira. Aquele serviço, naquele momento, já havia se tornado um fardo para mim.
E o sentimento que eu tinha sobre isso tudo era horrível. E o pior, eu cheguei a chorar muitas vezes porque eu não queria mais aquilo para mim. Mas eu não sabia como sair daquela situação. Eu estava vivendo um pesadelo sem fim. Você imagina o meu desespero. E tudo isso somando ainda ao fato de eu já namorar há 8 anos e nem sequer saber quando eu iria poder me casar e construir uma família. Eu sou muito família e um dos meus maiores medos sempre foi nunca conseguir sustentar financeiramente uma família. E naquele momento, esse pensamento só foi crescendo e eu ficava cada vez mais angustiada em não saber o que fazer. Eu não preciso dizer muito para explicar que aquela situação mexia tanto comigo e eu vivia tão estressada que aquilo me abalava de uma forma que já estava atrapalhando todos os meus relacionamentos. O meu relacionamento com a minha mãe, com o meu namorado e, claro, até dentro do meu ambiente de trabalho. E por mais que a minha mãe e o meu esposo, na época ainda meu namorado, permanecessem do meu lado, me dando força, eu tinha que tomar uma decisão. Eu tinha que tomar uma atitude de mudança por mim mesma. Se você não acredita em Deus, eu te peço desculpas nesse momento. Mas eu sempre fui muito religiosa. Eu tenho muita fé. Então, depois de pesquisar várias possibilidades do que eu poderia fazer para ganhar uma renda extra, eu pensei em fazer tudo o que eu já tinha feito quando mais nova. Vela artesanal, sabonete artesanal, trabalhar com confeitaria, fazer bijuteria e mais um monte de coisas. Só que nada fazia o meu coração ter certeza de que aquilo faria realmente diferença na minha vida. Até que um dia, cansada de pesquisar, eu tive uma conversa sincera com Deus. Eu falei tudo o que eu estava sentindo, o que eu estava passando, que naquele momento o que eu estava precisando era sim de algo que me desse dinheiro. Uma renda extra para eu poder realizar os meus sonhos, alcançar os meus objetivos e mudar de vida. Algo que me fizesse feliz. E nada como a resposta poderosa de Deus no momento certo nas nossas vidas, não é mesmo? No outro dia, Deus me fez lembrar de uma situação que eu já tinha vivido e que faria tudo mudar. E aqui eu já deixo um conselho para você. Lute por você. Coloque-se em primeiro lugar e conquiste seus objetivos. Como já dizem, se você não lutar por si mesma, ninguém lutará. E a vida real é assim, não é? Pode ser que você seja uma pessoa muito realizada e extremamente feliz no seu emprego, que está aqui só buscando uma renda extra e está tudo bem. Mas a minha realidade lá em 2016 já não era mais essa e eu não queria mais aquilo para mim. Eu queria ser independente dos meus dias, dos meus horários, ser a minha própria chefe. Naquela época eu também queria estar em casa para poder ficar mais perto da minha mãe e da minha cachorra, que é uma filha para mim. Sim, eu sou apaixonada por cachorros. E Deus me fez lembrar do seguinte. Ainda lá em 2013, minha tia estava fazendo forminhas e porta-guardanapos para o casamento dos meus primos. Eram tantas que eu e minha mãe sempre que podíamos íamos ajudá-la. Era trabalhoso, mas mesmo sem habilidade nenhuma, mas com todo o amor do mundo e a vontade em poder ajudar a construir o sonho dos meus primos, a minha tia me mostrava como fazia e eu replicava. Eu adorava poder ajudar. Ao mesmo tempo, era uma terapia. Era tão gostoso depois ver aquilo tudo pronto. E aí, já em 2014, finalmente chegou o dia do casamento. E a mesa estava como? Linda, linda e bela, com mais de 1000 forminhas. Fora os porta-guardanapos na mesa dos convidados. Se para os meus primos e para minha tia, a realização do grande dia ter chegado era imensa, eu tinha ficado muito feliz por ter ajudado de alguma forma. E esse foi o meu estalo. O estalo que me deu. Simples assim. Forminhas. Por que não trabalhar com forminhas para festas?
Mais do que depressa, comecei a pesquisar e devorar todo o conteúdo que conseguia encontrar sobre forminhas para doces, porta-guardanapos e porta bem casado. O mais engraçado é que de todas as ideias de empreendedorismo que eu tive naquela época, eu colocava no papel, mas nada preenchia o meu coração. E quando eu pensei em trabalhar com forminhas, foi tão forte a minha intuição de que aquilo iria dar certo, eu fiquei tão entusiasmada que quando compartilhei com a minha mãe e o meu namorado, eles me incentivaram na mesma hora. Diferente de todas as outras ideias que eu falava para eles e eles sempre tinham algo contra. A decisão de empreender com forminhas mudou toda a história da minha vida. Eu não falei para você, mas eu nasci em uma família de artesãs. Quando eu era pequena, eu ia para a casa da minha avó e ficava pintando. Mas me pergunta se eu sei fazer um crochê. Costurar então, vixe, sai tudo torto. Até então, eu não conhecia as minhas habilidades. Na verdade, para mim, eu não tinha nenhuma habilidade artesanal. Eu achava que eu iria trabalhar com artesanato só depois de aposentada. Mas o que eu não sabia era que as minhas habilidades eram desconhecidas por mim mesma. Eu não tive medo. Nada me impediu de dar o pontapé inicial. Mais do que depressa, eu peguei o pouco que eu tinha na minha poupança, que o meu pai havia deixado para mim. Comecei a comprar os materiais necessários, fiz minhas anotações, preparei o meu cantinho de trabalho, criei um nome, tirei as fotos e coloquei na internet. Em apenas 2 meses eu fiz tudo isso. Eu realmente não coloquei dificuldades, apenas fui. A minha primeira forma de divulgação foi no Instagram. Eu comecei do zero mesmo, com 0 seguidores e sem ninguém ao menos saber quem eu era. Sem nem mesmo divulgar para ninguém, porque eu não queria contar para ninguém, nem mesmo para minha família. Só quem sabia era minha mãe e meu namorado. Eu decidi que eu só iria contar que eu comecei a empreender com forminhas depois que eu estivesse com as minhas primeiras encomendas. Só que na época, eu fiz o primeiro curso que apareceu na minha frente. E só depois que eu já tinha começado com o Instagram, é que eu descobri que não bastava apenas saber fazer forminhas. Eu tinha que saber a vender e conhecer a fundo como eu poderia fazer o meu negócio crescer de verdade. Foi aí que finalmente eu descobri que o meu problema era a minha solução. Calma que eu vou te explicar melhor. Na época, eu fiz o primeiro curso que apareceu na minha frente. Mas não bastava apenas saber fazer forminhas. Eu tinha que aprender a vender, como eu te disse. Foi aí que eu comecei a pesquisar muito sobre como empreender e ter sucesso e pesquisar também sobre marketing. E com o tempo, eu fui estudando mais, me aprimorando e descobrindo como trabalhar e vender com mais eficiência. Eu fui me aperfeiçoando, acabei criando uma mistura de goma específica para um dos tecidos que eu trabalho e até mesmo criei diversos modelos exclusivos que só eu vou te ensinar, mais ninguém. Eu comecei a divulgar o meu trabalho exatamente no dia 16 de março de 2017 pelo Instagram e pelo Facebook. E 2 semanas depois, já achando que eu nunca ia ter clientes, desesperada porque eu sou assim, eu fiz a minha primeira venda para um casal de noivos aqui da minha cidade, a Tatiana e o Igor. Foram 600 forminhas já na primeira venda. Aquilo me deixou tão feliz, tão animada, que a cada dia eu tinha mais motivação para empreender com forminhas. E a partir dali, eu nunca mais deixei de receber encomenda. Eu comecei sozinha, do absoluto zero. E em pouco tempo, eu já não estava mais dando conta de trabalhar sozinha. Foi aí que minha mãe entrou no negócio comigo e está até hoje. Ela, que já era aposentada e fazia renda extra com bolsas artesanais, largou tudo e começou a investir comigo nesse novo negócio lucrativo.
Pensa numa mudança de humor, de comportamento, autoestima, criatividade. Tudo isso aconteceu quase que de imediato. Eu me tornei outra pessoa. Aquilo me fez tão bem que eu acordava e dormia pensando no meu mais novo empreendimento. Passava horas e horas trabalhando sem cansar, feliz da vida. Até trabalhar com dor de cabeça, mas feliz por estar fazendo aquilo que eu amo, eu já trabalhei. Eu comecei a viver de fato aquilo que eu sempre sonhei desde pequena e que me dava muito prazer. Eu tive uma restauração financeira, emocional, pessoal e até familiar. E foi assim que a Flores de Maio Forminhas de Luxo começou a fazer sucesso. Não somente na minha cidade e na minha região, como em todos os estados do Brasil e até mesmo fora do Brasil. Porque uma noiva lá de Massachusetts, nos Estados Unidos, já encomendou comigo me achando pelo Facebook. Então eu comecei a fazer sucesso pela minha dedicação, inovação, pela qualidade do meu atendimento e das minhas peças e pela forma de divulgar a minha marca. Olha que incrível! Em poucos meses a minha remuneração como servidora pública ficou no chinelo, perto do meu rendimento com forminhas para doces. Eu já não dependia mais daquele salário baixo e daquele trabalho que já não me trazia nenhum prazer. A minha renda só crescia a cada mês. E em julho de 2019 foi o mês que eu mais vendi. Em apenas um mês eu consegui vender um pouco mais de 7 mil reais. Eu finalmente conquistei aquilo que eu desejei e lutei por tanto tempo. Trabalhando em casa, estando com a minha família, fazendo os meus próprios horários, eu consegui realizar vários dos meus sonhos, fiz viagens, comprei o que sempre ficava no print do meu celular, me casei, construí o meu cantinho e hoje eu tenho a minha família. Eu não tenho nada a reclamar, está tudo ótimo. É claro que a minha motivação mudou e ainda hoje eu tenho muitos outros sonhos, projetos e objetivos. Eu podia continuar a minha vida assim, mas um dia amamentando o meu filho, que o meu marido apelidou de Shake Shake, e eu e meu filho ali naquele momento, transbordando todo o amor do mundo, eu parei e refleti na quantidade de mulheres que não têm a mesma oportunidade que eu tive. Me lembrei também de quantas pessoas que já vieram me perguntar como eu fiz para chegar onde eu cheguei, crescer como eu cresci. Me lembrei das pessoas que já me perguntaram se eu não ensinava elas a trabalharem com forminhas para doces. Mulheres que não sabiam por onde começar. Nesse momento, eu pensei na quantidade de mulheres, mães ou não, desempregadas ou não, não importa a idade, mulheres que querem o que eu queria no início, uma renda extra. Eu pensei em todas essas mulheres que também possuem o mesmo desejo que eu tive lá no meu início, lá em 2016, que passam pelo que eu passei ou mesmo que estão em situação pior que a que eu passei. Mulheres que querem trabalhar em casa, que querem estar mais próximas da família, seja por qualquer motivo, como por exemplo, poder acompanhar o crescimento e educar os seus filhos de perto, de ser a sua própria chefe, de ter a sua própria renda ou uma renda extra, os próprios horários e ainda ser reconhecida por isso. Pensei até nas pessoas que já trabalham com outro tipo de artesanato, mas que estão querendo mudar de área de atuação porque não conseguem vender ou ver futuro na área que estão. E até mesmo as que já trabalham com forminhas, mas que estão desiludidas, sem conseguir vender, sem criatividade para novos produtos para seus clientes, sem saber se destacar no mercado de festas e eventos. Hoje, eu sei que quando essas mulheres me pediram ajuda, eu sabia que podia ajudar. Mas eu confesso que no começo eu não estava muito afim de sair da minha zona de conforto. Eu não queria mais responsabilidade. Eu não queria mais compromisso. Eu resisti. Mas ao mesmo tempo,
Eu conheço algumas das dores dessas pessoas de perto. Eu vivi isso. Então, pensando em ajudar essas mulheres, pensando em você, que eu decidi compartilhar tudo o que eu sei, tudo o que eu criei, aprendi e estudei, que transformou a minha vida completamente. Eu decidi compartilhar isso tudo com você, porque eu sei o quão difícil é você querer uma luz no fim do túnel e não ter. E eu vou ser sincera, eu não precisava fazer isso. Só o faturamento que eu tenho por mês no meu ateliê já supre todas as minhas necessidades, todos os meus sonhos. Mas eu não consegui apagar o pensamento que eu tive dessas mulheres e na oportunidade que eu podia criar para elas na hora em que eu estava amamentando o meu filho. Eu tenho uma imensa gratidão pela minha vida, pela minha história, por tudo aquilo que eu conquistei. Tenho muito orgulho do que eu construí. Mas eu tenho certeza que você não está aqui por acaso. Eu sei que Deus tem um propósito para você e que você tem um propósito na vida de muitas pessoas. Você também quer essa restauração na sua vida, financeira, pessoal, emocional e familiar. Mas antes de te ensinar a empreender com forminhas, ou seja, como conseguir de fato mais do que uma renda extra, eu quero te mostrar o porquê muitos empreendedores não conseguem resultados e acabam ficando frustrados. Eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece algum artesão ou alguma artesã que está tendo sucesso financeiro? Que está vendendo muito? É bem raro isso, né? E tem um motivo. Essas pessoas fazem tudo muito pelo método tradicional. Ou seja, elas confeccionam seus produtos sem fazer redução de custos, sem técnicas de vendas, sem saber otimizar o tempo. Acha que só porque o produto é bonito, de valor, que o produto vai se vender sozinho. Ou que alguma amiga, algum vizinho ou algum parente vai sair divulgando o trabalho dela para todo mundo. E na verdade nada disso acontece. Ainda tem as mais antenadas que usam as redes sociais para divulgação, mas não fazem da maneira correta. E rezam para que alguém veja o trabalho delas e faça um pedido. Mas isso geralmente não acontece. Por quê? Porque falta conhecimento, faltam técnicas e estratégias de marketing. Não é mágica. Quando você realmente quer vender, você não pode ficar na esperança de que aquilo dê certo. Além de saber fazer bem o seu produto, você deve conhecer as estratégias por trás de tudo aquilo, para que de fato você venda muito. E foram essas estratégias que em 2019 fez com que o meu faturamento fosse de mais de 7 mil reais. E por conta disso, de querer ajudar você, que pode estar passando por alguma dessas situações que eu citei, ou talvez todas, ou ainda situações piores, que eu decidi compartilhar isso com você. Até porque se isso deu certo para mim, o porquê não vai dar certo para você? Eu sei que você pode estar se perguntando, mas Tamires, eu não tenho criatividade, nunca fiz um artesanato sequer, nunca vendi nada e nem mesmo tenho dinheiro. Mas o mais incrível de tudo isso é que você não precisa saber de nada disso. Empreender com forminhas para doces e aprender a vender é muito simples, é de fácil aplicação, de fácil entendimento. E justamente o fato de você estar no zero e não saber nada é que vai fazer você crescer. Porque você não tem nenhum vício de quem já trabalha com artesanato. Então, quanto menos experiência você tiver, melhor. Mais fácil será a sua caminhada. E fica muito mais fácil aprender quando a gente não tem vício nenhum. Quem aprende mais rápido? Um adulto ou uma criança? E por que eu estou te explicando tudo isso? Porque eu também não conhecia as minhas habilidades quando comecei. Eu não sabia do que eu era capaz. E olha onde eu cheguei. Eu passei na frente de muitas pessoas que já estavam no mercado há muito mais tempo que eu. Simplesmente
porque essas pessoas estão fazendo o método tradicional até hoje. Elas fazem o produto e acham que o produto vai se vender sozinho, quando na verdade existem técnicas para isso. Bom, o nosso tempo está acabando e eu preciso finalizar. Eu vou deixar para te mostrar como você também pode alcançar esses resultados empreendendo com forminhas para doces, porta-guardanapos, apliques de flores e embalagens para bem casado e corsagens no nosso segundo episódio. Enquanto isso, eu vou pedir para você uma coisa que é muito importante para mim, que você deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua dúvida, para que eu possa ler e fazer o possível para responder você até amanhã. E a questão é, se eu comecei do zero e consegui chegar até aqui, você também pode mudar de vida. Se você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, desse trabalho que mudou a minha vida, se você quer conhecer um pouquinho mais dos depoimentos das minhas clientes, conhecer um pouco desse universo de forminhas para doces, ou mesmo conhecer as minhas redes sociais, aqui embaixo tem os links do meu Instagram, Facebook e do meu site. Curta, comenta, compartilha e nos vemos amanhã no próximo episódio da Maratona. Um super beijo!